Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia, em nome de Jesus. Hoje vamos falar o título, 6 louvores que Deus não aceita. 6 louvores que Deus não aceita. Ontem falamos, sou eu o adorador que Deus procura, e esta parece uma sequência, do que Deus pede de um adorador. Então vamos falar dos 6 louvores que Deus não aceita e você vai entender como louvar, como engrandecer o nome do Senhor Deus. Vamos orar juntos? Deus, no nome de Jesus, obrigado. Obrigado por esta manhã, obrigado por ter uma pessoa que assiste este vídeo agora. Eu peço por ela e pela família dela. E eu e ela oramos agora no nome de Jesus, para que tua palavra, Deus, traga-nos entendimento e sejamos, ó Deus, verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, como ministramos ontem. Então, no nome de Jesus, seja conosco no restante desse dia. Assim oramos. Amém. 6 louvores que Deus não aceita, Está em Levítico, capítulo 22. Mas nós vamos basear o versículo 29, Mas no capítulo 22 está dizendo ali desses 6 louvores que Deus não aceita. Vamos ler então Levítico capítulo 22, versículo 29? Preste atenção. Quando oferecerdes sacrifícios de louvor ao Senhor ou a Deus, oferecei-o de modo que seja aceito. Quando oferecerdes sacrifícios de louvor ao Senhor, oferecei-o de modo que seja aceito. Então nós vamos falar sobre isso, mas tem pessoas que quando a mensagem é muito séria, elas não assistem o vídeo com medo de assistir. Toda palavra ministrada pela minha boca, eu te garanto que é Deus falando com você e é para o teu crescimento. Não é para que você tenha medo, ou você se afaste dele, ou você deixe de ver o vídeo com medo. Não! As palavras que Deus tem me trazido, tem feito com que eu leve até você através de vídeos, são mais de 700, graças a Deus, é para que você cresça diante dele e para que você desfrute das bênçãos dele. Deus tem a bênção para você. Deus não quer amaldiçoar você, muito pelo contrário, ele quer abençoar você. Então vamos para os 6 louvores. Deus, em Levítico capítulo 22, ele diz tipos de animais que não seriam aceitos como sacrifício a ele. E esses animais simbolizam justamente o nosso louvor. Porque em Levítico capítulo 22, versículo 29, ele então diz assim, quando oferecer de sacrifícios, e ele diz, de louvor. Então esses animais eram para sacrifício de louvor a Deus. E quais os tipos de louvor que não são aceitos por Deus? Primeiro, o louvor cego. O animal cego não podia ser oferecido ao Senhor. O louvor cego. O louvor cego é aquele louvor que é cantado sem entendimento, ou sem visão, sem conhecimento da palavra de Deus. A pessoa quer simplesmente cantar, E por mais que tenha habilidade, ela não tem conhecimento da palavra de Deus. E quem é a pessoa que diz que o louvor tem que ser cantado, repetindo com conhecimento a palavra de Deus? Está em Salmos, 107, o versículo 22. Salmos 107, versículo 22 diz assim, ofereçam sacrifícios de louvor e relatem suas obras. Ofereçam sacrifícios de louvor ao Senhor Deus, mas com um adendo, e relatem as suas obras. Como a pessoa pode adorar se ela não relatar o que Deus faz, quem Deus é, a maravilha do Senhor? Este é considerado um louvor cego, um louvor sem conhecimento da palavra de Deus. E tem muita gente cantando esse tipo de louvor aí, louvor feito no banheiro, louvor feito em cima de uma árvore, louvor feito lá na beirada do lago. Ele não quer saber, o louvor dele não é feito na meditação da palavra de Deus e de quem Deus é na vida dele e quem Deus pode ser na vida das pessoas. Esse é o primeiro louvor que Deus não aceita. O segundo louvor que Deus não aceita é o louvor aleijado. E o que é o louvor
aleijado. O louvor aleijado é o louvor que o cantor canta aquilo que leu na Bíblia. Ele foi lá e deu uma lida e agora ele julga então ter conhecimento, né? Aí eu já li a Bíblia, é a palavra que eu li, então eu vou cantar esta palavra. Mas mesmo que tenha um pouco de informação, né? Ele não busca sabedoria para aplicar à sua vida e aos que ouvem. Então é um louvor aleijado. Ele tem parte funcional, né? Leu a Bíblia, acha que está preparado, agora eu estou no ponto. Mas ele não buscou sabedoria de Deus para saber a quem cantar, como cantar. É aquela oração com falta de sabedoria que você vai orar por uma enfermidade da pessoa e você começa a expulsar demônios de prostituição, demônio de adultério, demônio daquilo, sendo que você estaria ali orando para que aquela enfermidade talvez fosse curada, né? Para que aquela pessoa tivesse prazer na vida em buscar ao Senhor. Mas a oração então vai para outros rumos com falta de sabedoria. Assim tem os louvoristas nos nossos dias, com louvores aleijados diante de Deus, um pouco de informação, mas sem sabedoria para aplicar aquilo que leu, né? Aquilo que viu na palavra de Deus da forma adequada. E tem o louvor mutilado. Então falamos de dois, o louvor cego, o louvor aleijado, e agora vamos falar do louvor mutilado. O louvor mutilado é quando o louvorista apresenta uma linda canção, uma linda melodia, e com uma letra linda, mas ele mutilou, né, da sua canção, da sua apresentação a Deus, porque às vezes o louvor não está sendo direcionado a Deus, está sendo direcionado a público, com visão de dinheiro. Então ele mutilou dali a unção de Deus, a graça de Deus. Então as pessoas ouvem, mas nada acontece. E se acontece, né, de ser um pula-pula daqui, um dança-dança dali, eles vão para casa vazios, porque faltou a graça e a unção de Deus neste louvor. Ele se tornou um louvor mutilado. E nas igrejas tem muitos louvores mutilados, né, por aí. O louvor ulceroso, né, é o quarto louvor que nós estamos apresentando. O louvor ulceroso é quando o louvorista canta com aparência de adorador. Ele tem uma aparência de saudável, né, como adorador, mas por dentro dele tem úlceras, tem tumores, né, do pecado, inflamações do pecado. E ele tenta passar aquilo que ele não é verdadeiramente. Ele é um falso adorador, está cheio de úlceras, está cheio de tumores do pecado nele e inflamações que, se explodirem a flor da pele, se tornará fédica diante daqueles que assistem, mas ele guarda tudo isso dentro dele, com muitas dores internas. Ele tenta mostrar uma falsa alegria. Ele está com louvor ulceroso diante da igreja. E isso prejudica a igreja. E o outro louvor é o louvor sarnoso. O que é o louvor sarnoso? É aquele louvor que a pessoa tenta também mostrar aquilo que ela não é diante de Deus. Mas ela vai então, ela faz parte do grupo do louvor e ela sabe que ali ela tem que dançar, ela tem que movimentar, mas ela vem para o altar cheia de pecado, cheia de coisas do pecado. E ela então dançando não é a presença de Deus, é a coceira que ela tem do pecado no seu corpo e tentando apresentar aquilo que ela não é, balança para cá e para lá, mas aquilo não passa de movimentos falsos, de uma apresentação falsa, porque Deus não está naquilo ali. O que a move não é a presença de Deus, não é o temor do Senhor, não é a alegria de adorar ao Senhor verdadeiramente, simplesmente é a sarna do pecado que ela traz escondida em si. O povo não pode ver, mas com a sua vida normal pode perceber que ela não passa de uma cantareira por aí, de uma cantorazinha por aí, que quer fingir adorar a Deus e não adora a Deus. Deus não aceita este tipo de louvor. E então vamos para o último louvor, que é o louvor cheio de impingência.
O louvor cheio de impinge, que é um impinge? É uma marca que você tem no corpo. E quando você a tem, você por vergonha a tapa. Principalmente se forem em locais tapáveis. Você a tapa, você cobre com a roupa. E aí então você sai no público e ninguém nota que você tem aquela impinge. Mas Deus sabe que você tem. Você tem no corpo a marca do pecado. E quer esconder isso. Mas você faz parte do grupo de louvor ou você tem habilidades para cantar. E você então vai para a igreja com aquilo escondido. Ou vai para o meio do povo, para um culto ao ar livre, com aquilo escondido. E ali você canta. Ali as pessoas que não veem até pensam que você é um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. E aí você então finge adorar, mas aquela roupagem ali só tapa você temporariamente, porque quando você chega na tua casa e tira aquilo que tapou você diante do público, você vê a vergonha que você tem diante de Deus por ter apresentado a Ele um culto em pecado. O que você deveria ter pedido a Deus: tira essas marcas, essas manchas do pecado da minha vida, porque eu quero adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero ser o verdadeiro adorador que o Senhor procura. Mas se o Senhor não tirar essas marcas do pecado da minha vida, eu não conseguirei. E o meu louvor que eu dedicarei ao Senhor, o Senhor não aceitará por causa das marcas do pecado. Que infelizes são essas pessoas que buscam fazer algo de forma desagradável, de forma incompleta para Deus. Mesmo que tenham talentos, elas não buscam de Deus unção para fazer aquilo que é requerido, o óleo, o azeite da unção. Volta em Levítico capítulo 22, versículo 29. Quando oferecerdes sacrifícios de louvor ao Senhor, oferecei-o de modo que seja aceito. É muito bom nós oferecermos a Deus aquilo que Ele vai aceitar. E se Deus aceitou o nosso sacrifício de louvor, se Deus aceitou que o que nós oferecemos, como dizemos ontem, no altar, é o nosso culto racional, o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus, a todos nós seremos aceitos, nosso culto será aceito por Ele e Deus engrandecerá o seu nome nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas atitudes, porque Ele é Deus e Ele se agrada do verdadeiro adorador, como dissemos ontem. E você pode ser esse adorador se você correr para os pés de Jesus, pedir perdão a Ele, pedir perdão pelos seus pecados e dizer: Senhor Jesus, sem o Senhor eu não sou nada, eu não quero viver uma vida falsa, eu quero que o Senhor saiba primeiro quem sou eu e depois as pessoas verão através da glória do Senhor refletida no meu rosto, da saúde do Senhor no meu corpo, do vaso que sou eu, cheio do Espírito Santo do Senhor, eles saberão, porque quando esse óleo do Senhor transbordar na minha vida, Ele irá atingir a outros e outros verão e saberão que eu sou um discípulo do Senhor. Não seja como esses louvoristazinhos que chega e chama Deus de você, como se Deus fosse o seu companheirinho de futebol, o seu amiguinho de contar novela um para o outro. Deus não é esta pessoa. Nicodemos chegou e chamou Jesus de mestre. Os discípulos os chamavam de mestre e Senhor. O apóstolo Paulo, quando se jogou, o chamou de Senhor. Quem és tu, Senhor? E você então fica ouvindo essas porcarias de cantantes aí, como se fossem íntimos de Deus, e de Deus não tem nada na vida deles, a não ser um interesse na grande quantidade de dinheiro que eles cantam, enrolando você. Mas são pessoas que apresentam louvores, como eu disse a você, louvor cego, louvor aleijado, louvor mutilado, louvor ulceroso, louvor sarnento ou sarnoso, e louvor cheio de impingens. E você fica engolindo e comendo isso, e se você comer porcaria ofertada a você, o teu corpo vai sofrer, as úlceras estarão dentro de você, os tumores estarão dentro de você, as sarnas estarão em você e as impinges estarão em você, e você vai oferecer a Deus o quê? Um louvor cego e um louvor aleijado, porque recebeu isso dessas pessoas que não foram
enviadas por Deus. Elas foram movidas por interesses próprios. Mas você pode cantar. Você pode adorar a Deus. Como disse o salmista, ofereçam sacrifícios de louvor ao Senhor Deus e relatem as suas obras. Você quer um exemplo disso? Nós temos um exemplo muito bom disso aí, que está em Apocalipse. Em Apocalipse, tem um louvor que diz assim, Apocalipse capítulo 15, a parte B do versículo 3 e a parte A do versículo 4, que diz assim, cantando, grandes são as tuas obras e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso. Olha a reverência que se presta a Deus, cantando o que Ele faz. Grandes são e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor. Ele não é Deusinho, Ele não é o homem lá de cima, Ele não é você, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E ele diz ainda nessa canção, que é a canção do Cordeiro, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Fale dos caminhos do Senhor, fale das obras dele, fale das maravilhas dele no teu cântico, chamando-o de Senhor Todo-Poderoso. E então ele pergunta, ó Rei das Nações, ó entronizado Deus, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Porque os teus caminhos são justos, os teus decretos são justos, as tuas leis são justas, as tuas obras são maravilhosas, as tuas obras são grandes e perfeitas. Quer adorar a Deus? Quer ser o verdadeiro adorador que Deus busca? Cante, mas cante as palavras do Senhor. Nesse mesmo livro de Apocalipse 15, diz que eles também cantavam o cântico de Moisés, quando Deus derrotou o exército de Faraó, quando Deus os libertou da mão do inimigo, eles cantavam também o cântico que Moisés cantou. Então você quer cantar, cante como Moisés, cante como cantou-se no céu, diante do trono, cante as maravilhas de Deus, cante as obras do Senhor. Pare de cantar essas bobagens por aí, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Quem quis subir mais alto foi Lúcifer e ele foi banido do céu. Tenta se jogar o mais baixo que você puder aos pés de Jesus, adorando-o, e se ele quiser te fazer voar como asas de águia, ele vai fazer. Se ele quer te levar à terceira dimensão, ao terceiro céu, ele vai te levar, mas é ele que te leva. Esse desejo teu de subir, desejo meu de subir o mais alto que eu puder, não vem de Deus. O nosso local é nos curvarmos aos pés de Jesus. Por isso, nesse mesmo Apocalipse 15 diz, todas as nações se inclinarão, ou o que está dizendo, povos de todas as nações, aqueles que foram salvos, representando todas as nações, se inclinarão e se curvarão e dirão que só o Senhor é o Rei dos séculos, o Rei eterno. Quer adorar a Deus de verdade? O teu lugar, o meu lugar é nos pés de Jesus, lendo a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus na nossa mente e coração, colocando a sabedoria e conhecimento de Deus, para quando abrirmos a nossa boca, a nossa canção seja uma canção, primeiro um louvor aceito a Deus, e que repercuta muito no coração e nas mentes humanas, e possa produzir muitos frutos. Deus quer abençoar você, então não perca esta mensagem. 6 louvores que Deus não aceita. E você nunca vai cantar estes louvores, porque você vai meditar
na palavra do Senhor. Não oferecerá nenhum deles, você precisa ter conhecimento deles, mas não oferecerá nenhum deles a Deus, porque Deus se agradará do teu louvor, repetindo as maravilhas, as obras de Deus e cantando para Deus que você admira o que Ele fez e faz na tua vida. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Fique você com Jesus e a tua família também, abençoados por Ele e louvando como Ele merece. Um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser.